pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um SaraCast, nosso programa semanal de entrevistas aqui na BMC News. E hoje com um entrevistado muito especial, que é o time da Everest, né, com o Beto. Muito obrigado, Beto, pela presença. Obrigado. Roberto Corrêa de Souza Filho, muito obrigado pela presença, pela participação. Ô Beto, primeiro a gente sempre gosta de entender aqui, antes de falar da casa, da gestão, do cenário, enfim, das expectativas, conhecer sempre as pessoas que estão por trás das cotas que a gente chama, né? Quem que forma o time. Então, primeiro conhecer um pouco do Beto, depois a gente fala um pouquinho sobre o time da Everest, né? Mas principalmente a sua história, tanto no segmento, né, de FDICs, gestão de fundos, mas também no mercado financeiro, mercado de capitais como um todo, né? Legal. Bom, Marco, obrigado. Agradeço a todos aí, os ouvintes, participantes, amigos. É um prazer estar aqui, poder falar um pouco da gestora, um pouco de nós, um pouco dos produtos. O FDIC é uma classe que vem crescendo muito ao longo dos anos, mas é sempre uma oportunidade, né? Sim. Desmistificar, né, um pouco mais aí do produto, que é um produto que entrou para ficar, cresceu, né? Ele começou de uma base muito institucional e hoje vem, mas a gente vai durante o papo falando sobre isso. Bom, deixa eu falar um pouco de mim, né? Nunca muito fácil, mas vamos lá. Eu fiz colégios tradicionais, administração de empresas, sou administrador. Legal. Comecei com 17 para 18 anos, logo no primeiro semestre, numa Wealth, que fazia Wealth tanto de bolsa, fundos, etc., quanto parte imobiliária. Eu gostei muito dessa parte de investimento, de equities, análise de empresas e etc., e tinha mesa de opções, enfim, você tem que olhar desde o cenário macroeconômico e depois ir para o bottom-up, né, das empresas, e aprende os setores e olha balanço. Isso que ano que era? 99. Faz um tempo, 2000, faz tempo. Tem umas 130 crises aí no caminho. Já deu para ver bastante coisa. E a bolsa, se eu não me engano, estava 13 mil pontos, 12 mil pontos. Negociava uns 300 milhões por dia. Era uma coisa incrível. Diferente de hoje, né? E então foi isso. Eu trilhei esse caminho, um caminho meio que clássico, né? Depois fui para banco. Durante um tempo fui da asset do HSBC, mesa de produtos, do lado da mesa de trading, estruturação. Na época, inclusive lá, saiu um dos primeiros FDICs, vamos dizer, com porte, né? Com tamanho relevante no mercado. Então, já desde cedo eu comecei a acompanhar um pouco disso. Depois fui para um fundo quantitativo global, depois fui para o pregão, BMF, na verdade antes, tá? Antes desse fundo quantitativo, eu quis muito participar, sabia que era um sistema que ia acabar, né? Já estava meio dado que o Viva Voz em algum momento não ia durar, né? Não era tendência, para eliminar erros humanos e uma série de outras questões operacionais. Então fiquei um tempinho lá e aí parti. Gostei no HSBC e outros lugares, percebi que eu gostava muito desse lado de equity, de gestão de patrimônio, de times independentes, mas não necessariamente não sabia se ia seguir uma carreira em banco. Então eu fui para o lado meio que empreendedor barra financista, né? Então me tornei sócio de uma asset de equities também, chamada Delos, ia muito bem na época, descorrelacionada com índice, então nós comprávamos ações que a gente achava que tinham um potencial, um valor intrínseco muito grande aí no tempo, por N motivos, setorial, os great business que chamam, né, boas equipes, governança, etc. Foi um período muito legal na carreira do mercado, na minha carreira no mercado. E aí, por acaso, um dia, vendemos a asset, ela foi incorporada para uma outra gestora maior, e aí surgiu uma casa de crédito, de FDICs, né? Numa conversa, eu estava rodando o mercado, na época pensando em montar 2, 3 produtos, com uma outra turma também. E aí surgiu essa gestora de crédito, né, artesanal, por onde eu passei por 5 anos e meio. E lá eu entendi um pouco mais dessa questão multi-estratégia, o FDIC realmente no operacional ali, no day by day, exatamente, né? Quer dizer, quando você olha de fora, crédito, o pessoal, né, no passado, é caixa preta, não é esquisito, ninguém entende. Quando eu olhei o sistema, quando eu olhei as equipes operando, falando com as consultorias, a originação, chegando os arquivos,
a parte de risco, liquidação, toda a interação, a formalização do crédito, e mesmo depois, com o tempo, né, a recuperação de alguns créditos e como você estruturar, como você gerir no dia a dia, me abriu um novo mundo. Que, inclusive, eu tô nos últimos 10, quase 11 anos, eu tô nisso. Mas já interrompendo, porque o bom e ruim de podcast é aqui que a gente olha no olho e já atravessa, né? Mas como uma provocação aqui... E quem me conhece é uma palavra que eu uso a cada 3 palavras, 4 eu falo provocações, né? Provocação. Como ser competitivo, né, no mundo do crédito? Porque quando a gente fala de crédito, a gente necessariamente lembra de banco e os grandes bancos. Aí tem equipes de 10 pessoas, 50, 100, 500 pessoas, né? Analisando várias áreas de análise de risco, de crédito, enfim. Como ser competitivo ou justamente o inverso, né? Assim, a gente tem bancos que não são eficientes, tem operações, né, que deixam a desejar ou passa despercebido, ou não é de interesse deles. Como que é essa relação, né, com os grandes players, com as gestoras, dependendo, vamos dizer assim, no mundo do crédito? Né? Excelente pergunta, Marco. Nós nascemos, né, pelo mercado ser tão grande, o mercado de crédito, e às vezes por essas grandes corporações, né, os grandes bancos no Brasil, eles têm vamos dizer, se tornam tão grandes no processo de crédito, e eles são 95%, 96% do stake do mercado de crédito é deles. Mas isso, como é que eu posso explicar? Existe um rito dentro dos bancos que às vezes eles deixam de pegar boas operações e em muitos momentos também são nossos concorrentes mesmo. Pelo tamanho do mercado, a gente consegue... Então deixa eu recomeçar essa frase. Pela agilidade da gestora de um time independente conseguir ir para o front, se capilarizar e tomar decisões com uma certa velocidade, não saindo da cartilha do crédito, quer dizer, você mantendo o mesmo perfil de risco, a mesma qualidade de crédito, com uma certa velocidade, você consegue chegar em certas empresas que já operam com banco, inclusive, mas você consegue ter uma proximidade onde eles enxergam a vantagem de fazer com você. Quer dizer, já tenho um limite com Bradesco, Itaú, sem dar nomes, né, os bancos, enfim, os focados em crédito, etc. Mas também gostei muito da tua, né, da relação desse fundo, dessa gestora para me dar crédito, faz muito sentido. E aí vem o nosso trabalho, obviamente, né, falando aqui para resguardar o investidor, o nosso dever fiduciário, enfim, gestão discricionária, nós somos regulados, né, e aí vem o nosso trabalho de analisar todo o crédito, o risco, o lastro, como formalizar a operação, olhar a saúde financeira da empresa, olhar o reputacional, como é que foi nos últimos 5, 10, 15, 20 anos, enfim, independente do tempo que a empresa tenha. Vem toda essa parte de checagem / análise, daí você vai pensar em aprovar ou não. Isso eu estou dizendo de um crédito mais PJ, fatura, duplicata de mercadorias já entregues. Tá? Então isso bancos já fazem, mas a gente faz também. Dando um outro exemplo bem rápido aqui, consignado federal. A gente faz bastante empréstimo para solidores federais. Fazemos mais as 3 Forças Armadas e o SIAP, que são os convênios que a gente gosta do sistema operacional, do histórico, como funciona, como se comporta. E os originadores, que a gente chama, né, os correspondentes bancários, as financeiras, que também originam para os bancos, né? Mas, enfim, que a gente tem o conforto e conhece há muito tempo a operação. Então, a gente também tem essa velocidade, essa agilidade de trabalhar. Então é isso que faz a gente existir, basicamente. O saque aniversário FGTS, idem. Criar um sistema rápido que a gente consiga responder rápido para a financeira se aprovamos ou não diante de nossos critérios. E com isso a gente vai montando operações, proximidade a fundos empresariais e por aí vai. Tá. Vamos falar só um pouquinho sobre a Everest. Assim, você... Depois me corrija se eu estiver errado, mas vocês são especialistas muito focados em FDICs, né? Mas antes de falar da Everest, o que é de fato um FDIC? E é a minha curiosidade, assim, talvez o FDIC seja um dos ativos, enfim, mais auditados, né? Porque você tem responsabilidade como gestor, você tem responsabilidade no mercado financeiro também, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, né? Como é que funciona a operação de um FDIC, né? Para quem não conhece aí de uma forma mais simples, né? Eu acho que esse grande mito, né?
é por justamente nós darmos crédito, né? Exato. Então se torna uma coisa meio, né? Diferente de quem entra em bolsa, de quem está no multimercado, né? Então, deixa eu falar um pouquinho de FDIC. O FDIC basicamente é um fundo para comprar recebíveis, é um veículo financeiro, né? Um condomínio de cotas, e agora se torna um fundo de subclasses, né? Com 75, mas que ele é feito para comprar recebíveis. Então você pode comprar fatura, duplicata, cheque, recebíveis de cartão de crédito, uma série de coisas. E pode também, via alguns instrumentos, por exemplo, o CCB, Cédula de Crédito Bancário, você pode fazer empréstimos, por exemplo, para pessoa física. Então, antecipação, consignado federal, antecipação de FGTS e por aí vai, entre outras coisas. Para PJ também, tá? Mas dando só um exemplo para abrir o escopo. Então, basicamente, é um veículo feito para dar crédito. Tá bom. Como ele funciona? Basicamente, são 3 classes de cota. É muito simples. Você tem a cota subordinada, que é a cota que ela tem o primeiro, não vou falar muito complicado, mas é como se fosse o patrimônio líquido do banco. Tá? Então, só fazer uma analogia. Cota subordinada ao patrimônio líquido, cota mezanino seria um CDB turbinado intermediário, e a cota sênior, que é o CDB do banco. Então, basicamente, a cota mezanino e a cota sênior, você pré-determina o retorno delas. É a maneira do FDIC captar dinheiro. Tá? A cota subordinada é o P&L, o final do dia é o que sobrar, né? Então, se a operação vai muito bem, foi muito bem além dos custos, você vai ter um retorno maior do que na mezanino e na sênior. Só que se tiver a perda, você está protegendo os investidores de cima. Então, vou dar um exemplo. Um FDIC de 10 milhões. Eu tenho 4, 3 e 3, tá? 4 milhões, 3 milhões, 3 milhões. Se o FDIC tiver uma perda de 2 milhões, quem vai pagar é o cotista subordinado. 3 milhões, cotista subordinado. 4 milhões, subordinado. Nós pagamos, e na Everest, quem está na cota subordinada somos nós e os originadores. Nós, sócios, associados e pequenos grupos econômicos muito próximos da gente. Pequenos, eu digo, na questão de proximidade mesmo, tá? E conhecimento. Mas 80%, 85% somos nós e os originadores. Quer dizer, tem um alinhamento contra fatos no argumento, né? Quer dizer, o alinhamento é na veia. Então, nós estamos como se fosse um colchão de liquidez garantindo os cotistas de cima. A maioria dos nossos fundos distribuídos, eles são basicamente de sênior, tem um pouco de mezanino. Então, a gente gosta de falar que para ter uma perda para o cotista sênior, né, nossa perda bruta ao ano é mais ou menos 3%, 3,5%, contra um retorno ponderado de ativo, algo como 25%. Só dando uns números para ter uma ideia. Sim. A perda teria que sair de 3% para 40%, que a gente tem 40% de subordinação, a gente não executar nenhuma garantia, o consignado não funcionar, e a gente não faz nada clean na gestora. Então a gente fica que, além de todo esse mecanismo de empréstimo, checagem, formalização, cobrança, você tem a coisa estrutural muito bem feita. Então, esse colchão de segurança, essa margem, né, que os cotistas da cota subordinada estão dando para os sêniores é algo muito atrativo. Mas, basicamente, são fundos recebíveis. Você monta o mandato de acordo, seja para operar faturas e duplicatas de middle market, você pega as mercadorias já entregues, performadas, você faz a checagem, e de cedentes, né, que vão ceder o título e sacados com o devedor final, já pré-aprovados pela gestora. E aí você dá sequência. Consignado de uma outra forma, imobiliário de uma outra forma, tem fundo de exportação, cartão de crédito. Mas são veículos que compram recebíveis e dão crédito. Basicamente é isso. E só curiosidade, assim, vocês ou a indústria de FDIC, o segmento FDIC, tem alguma restrição em relação a ser empresas nacionais, né? Porque, por exemplo, curiosidade, assim, você pode financiar um investimento de uma empresa que está fazendo um investimento fora do país, né? Como é que fica essa, ou não, é só a empresa nacional, essa curiosidade. E se os FDICs também, eles atuam em todos os setores, né? Ou tem, como você falou, tem algum segmento que existe alguma restrição ou não, enfim. Como é que funciona essa seleção? Ou dentro do Everest, né? Como é que vocês atuam, né? Bom, nós somos super conservadores, tá? Geralmente as empresas que operam fora do país, não é uma regra, tá? Mas é algo que você vai olhar com mais cuidado, como é que vai ser a remessa, qual que é a exposição a câmbio, etc, etc. Mas assim, Marco, tendo uma boa garantia, o crédito sendo pulverizado, não existe problema, às vezes, de você... Eu vou te dar um exemplo. Nós temos mais de 60 mil CNPJs cadastrados para 3 fundos de fatura duplicata que nós temos pelo país. Esses são os devedores finais. E algo como 270, 300 cedentes ativos nessa carteira.
Então, assim, você vai fazer um pouco de tudo, mas você nunca... o meu ponto não é quantitativo, porque o nosso critério de análise ele é muito rigoroso. Mas se você for dar um limite para alguma empresa que tem alguma questão de capital, de remessa, etc., ou exposição a câmbio, naturalmente, você está exposto muito pequeno. E todo o trabalho que foi feito de garantia, regresso, por exemplo, todos esses excedentes, a gente opera com regresso, ou seja, se tiver um default, um atraso numa faixa já, na segunda faixa, ou após... Aí tem nossos critérios, 5 dias, são os traquejos do crédito. Você já pode executar esse excedente cobrando uma reposição de título ou dinheiro mesmo atualizado, né, pelo tempo, contratualmente. Então, assim, no limite do limite, a gente já tem a obrigação em regresso. Então, assim, não tem uma classe de empresas específicas. Obviamente que a gente acaba tomando cuidado com setores mais cíclicos, setores que deram no Brasil, enfim, que historicamente dão problemas, né? A gente brinca, né? Sem demérito, mas frigorífico às vezes dá um probleminha aqui e ali e outros setores. Então, mas assim, não existe uma classe assim, a Everest só dá dinheiro pro agro, a Everest só dá dinheiro para indústrias tais. Não existe uma... Não existe um setor queridinho da gestora. Vamos dar um passo atrás, senão a gente acaba não falando, mas assim, agora voltando, quem que é a Everest, né? No sentido assim, os fundos, né, disponíveis, qual que seria, se tem diferença entre um fundo e outro, enfim, como é que é a estrutura que vocês estão hoje, né, operacional aí? De distribuição aí. Bom, vamos lá. É uma equipe especializada em FDIC, né? Multi-estratégia. Então, é uma casa que faz diversos tipos de FDICs diferentes. Nós somos ativos, então estamos na sub, a gente controla operação por operação, desde a estruturação, análise de excedentes, sacados, etc., até o dia a dia. Então, a gente tem uma mesa de crédito que aprova todas as operações no dia a dia, operações que necessitam de API, operações que necessitam do sistema do administrador, enfim, tem diversas formas de você estar linkado em todas as operações. Então a gente dá todo o ok final. Temos um motor de crédito dentro da gestora, os birôs, etc. Fazemos checagem, tudo conforme uma gestora pode fazer, tem que fazer. A gente faz, né? Agora com o 7.5, a nova resolução, a gente inclusive tem uma obrigação até maior, né? Junto com o administrador, mas é algo que a gente já fazia. Então nós ficamos muito felizes aí com a mudança, porque ela traz mais para, segundo, pelo menos o nosso viés, mais a cabeça do que a gente tem que fazer no crédito. Então, uma casa multi-estratégia, desde as operações mais clássicas, né, nós temos os FDICs, né, a gente gosta de brincar para ficar visual, né, embaixo os FDICs, então tem fundos de fatura que só fazem faturas duplicatas, cada um tem uma consultoria especializada, quer dizer, é uma empresa embaixo, trazendo operações, fazendo o primeiro filtro de crédito, olhando se o enquadramento está correto, se tiver que olhar alguma questão jurídica, vai olhar. E aí sobe para a gestora, a gente faz a rechecagem de tudo que já foi parametrizado na política de crédito, no regulamento que parte da Everest, e a gente aprova crédito por crédito. Mas falando de uma maneira mais macro, é uma gestora que hoje tem 29 fundos entre FICs e FDICs, né? Então FICs é a estrutura de passivo dos clientes que alimenta esses FDICs. A gente tem aproximadamente 950 milhões sob gestão. Somos 23 pessoas, indiretamente 150 com as consultorias dedicadas a Everest, então já é um ecossistema já robusto, fora as consignados, que daí são empresas enormes, mas não são só dedicadas a nós. E a gente tem um mandato muito aberto, então, no melhor dos sentidos, a gente pode olhar fundo de cartão de crédito, enfim, todo tipo de recebível, para pessoa física, para middle market, para, enfim, o que quer que seja, maquinária agrícola, enfim. A Everest ela é muito criteriosa em processo, então desde o início essa é a filosofia que eu sempre brinco com a cartilha de crédito escrita na pedra, quer dizer, você não pode sair dela. Então é uma gestora muito mais de disciplina e processo do que os multimercado macros, né, que tem aquelas invertidas, né, super bonitas de mercado. Então teve uma ruptura da balança da Índia que vai mexer em tais moedas, né? Vai dar uma inflexão na curva, no México. Enfim, na brincadeiras à parte, né? No papel é bonito, né? No papel é bonito, né? O cliente quer ver na cota, né? Exato. Então, assim, no final, é algo muito mais de processo, estruturação e monitoramento
do que como um banco, né? Então, no final, você tem que entender como é que funciona exatamente a tese de investimento que você quer entrar. Você tem que ter uma consultoria auxiliando a gestora no front, né? Trazendo empresas ou falando com pessoa física, etc. E a gente fazendo toda a primeira parametrização da política de crédito, como a gente vai emprestar, taxa, prazo, pulverização, etc. E depois ainda aprovar operação por operação e depois ainda acompanhar o estoque dos fundos no dia a dia em parâmetros de risco, crédito, enquadramento perante as resoluções CVM, Ambima. Então, basicamente é isso. É uma casa multi-estratégia. E a gente se destaca, assim, um apelo nosso que a gente percebe há bastante tempo é por não ser endereçado a uma operação só. Então, por exemplo, uma casa de fatura duplicata. Putz, fatura duplicata não tá legal? É uma casa de consignado. Putz, esse momento caiu a taxa, saiu uma portaria do governo baixando taxa. Então, assim, a gente tem essa flexibilidade, mas também nada disruptivo, tá? A gente tem a cabeça muito de novo, é controle de risco, as operações clássicas, é fazer o que a gente sabe que já funciona. E uma última provocação nesse bloco aqui, como é que vocês associam as pessoas à tecnologia, no sentido assim, porque também se você for, entre aspas, colocando mão de obra, né, nessa análise, você vai aumentando os custos, aí acaba não justificando essa operação, né? Como é que você equilibra, até para justificar assim, a gente consegue ser melhor do que os bancos, né? Não só na qualidade, na entrega, mas também tem que ser eficiente nesse resultado, né? Olha, a gente tem que, né, para ter vamos dizer, um apelo de conquistar mercado, a gente tem que ter essa velocidade, essa agilidade na tomada de decisão, nunca saindo dos critérios, né, de risco, de crédito, de lastro, etc. Acho que a tecnologia, obviamente, ela veio muito para agregar, a gente gosta muito, investe muito, mas com o viés de ser algo para melhorar o nosso processo interno e o processo, a interface para chegar no crédito, para melhorar a análise e para ter esse controle, né, com esse ecossistema inteiro que a gente participa, né, no crédito, mas muito mais nesse viés. A gente não usa a tecnologia para disruptar o crédito, né? Então é algo que a nossa filosofia é mais tradicional mesmo. Nós somos super conservadores. O pessoal às vezes pensa, né? O pessoal mexe com crédito, são super arrojados. Pelo contrário, a gente é super conservador. Né? Então, a tecnologia ela é muito importante. Agora, ela é mais importante para nos apoiar do que para que a gente descubra um novo processo de conceder ou comprar recebíveis, entendeu? Então, excelente. É algo que veio para ficar, né? A tecnologia é exponencial, né? A curva dela, a gente está na parte exponencial, mas basicamente é isso, é um grande apoio para nós. E desenvolver a casa. Boa, Beto. Roberto Corrêa de Souza Filho, né? Eu costumo apresentar depois, né? Agora no intervalo, né? Sócio gestor da Everest Asset. A gente vai fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta, 1 minuto, com o nosso SaraCast especial com o time da Everest. Te espero daqui a pouquinho. Até mais. Tchau. Fala pessoal, estamos de volta aqui com o nosso SaraCast especial com o time da Everest Asset. O Beto, acho que falando um pouquinho mais especificamente sobre o setor, né? Eu queria que você pudesse falar um pouquinho sobre... Nós tivemos algumas mudanças de regulação, algumas que são diretas, outras indiretas, né? Acabam afetando outros fundos, mas também pode trazer algum benefício também. Mas se a gente pudesse falar um pouquinho do que está acontecendo no ambiente regulatório, né? Não só de FDICs, mas também a gente tem as famosas come-cotas em outros fundos, né? Tivemos mudanças que afetaram os fundos exclusivos também, que acho que acabam trazendo um diferencial para fundos aí, vamos dizer assim, não posso nem usar essa palavra isento, né? Porque hoje em dia no Brasil você fala a palavra isento, já vem alguém falando, querendo taxar, né? Tributar. Mas como é que tá hoje as atuais mudanças regulatórias, né? E é lógico se isso afeta ou não também os fundos, né? Da Everest especificamente. Puta, ótima pergunta, Marcos. Marco, o FDIC, né, ele sempre começou, só dando um passo pro FDIC, eu volto pro regulatório. Ele sempre foi um produto voltado único e exclusivamente para investidores profissionais e qualificados. Até mais profissionais lá atrás, e aí, enfim, houve uma abertura de qualificado. Abertura, eu digo, de ir a mercado mesmo, mostrar para o mercado, né? Antes era quase
puramente institucional lá atrás, isso há 10 anos atrás. O regulatório, né, a 175 e todas as mudanças tributárias que vieram, etc. Por exemplo, o fundo exclusivo fechado, né, ele não pagava come-cotas. O come-cotas é aquele imposto de renda que você paga sobre o lucro semestralmente. Para fundos com classificação de longo prazo, você paga 15% em cotas, e para fundos classificados como curto prazo, você paga 20% do lucro no semestre, no período recolhido em cotas. Né? Se você traça, não vou entrar muito no technique aqui, mas se você traça um eixo longo, né, onde você não recolhe essas cotas, você não é tributado com esse come-cotas e você faz a rentabilidade 5, 10, 15, 20 anos, mesmo curto prazo, mas num longo prazo é brutal a diferença. E você não recolhe, tem esse dinheiro diferido trabalhando para você, nem diferido porque se não tem o come-cotas, tem lá trabalhando para você tem uma mudança de rentabilidade a médio, longo prazo, assim, que você, enfim, conquistou aquela poupança tão almejada, né, olhando pelo lado do investidor. Então, os fundos exclusivos, eles passaram a ser tributados pelo come-cotas, e tanto que está tendo uma mudança muito grande, e esses clientes, muitos deles, inclusive, desmontando esses fundos exclusivos, e não só isso, né, pensando, e agora? O que eu vou montar? Vou ficar na física, ok, mas como é que eu não vou mais pagar esse... Não é que, né? Mas como é que eu vou tentar otimizar a minha eficiência tributária no mundo dos investimentos, né? Vamos dizer assim. Então, tem ativos que sempre foram já isentos. Os FIIs, os FIAGos, etc., com as suas características, mínimo de 100 cotistas, etc., não é nem o caso. Né? Os FIPs, os FIAs e os FIC-FDICs agora, os FIPs e FIAs já eram, e o FIC-FDIC agora entra para essa classe também de isenção. Então, essa é a grande novidade do nosso setor de FDICs. Se você tem, por exemplo, hoje quem tinha o fundo exclusivo, eu estou montando muito o FIM 95, que é o multimercado com 95% alocado, nunca pode desenquadrar nessas três classes. Né? E essas classes de baixo tem uma flexibilidade também, rapidamente. Elas com 67 alocados nos seus respectivos características de ativos, você está enquadrado isento do come-cotas, né? Livre do come-cotas. Então existe esse modelo. E vamos falar num âmbito mais geral, menos, não tão sofisticado, não é todo mundo, né? Pouquíssima gente tem a capacidade de montar um fundo exclusivo, um fundo restrito, etc., familiar ou empresarial. O investidor quer lá colocar o dinheiro dele, já é qualificado, ou até público em geral, que agora vai ter. Vão existir fundos para público em geral no mercado de FDIC, FIC-FDIC. Depois você lembra a gente quando... Com certeza, quando a gente lançar o nosso... Mas a grande vantagem, Marco, falando assim do D0, né, no dia de hoje, vai ser uma grande vantagem, são os nossos FIC-FINCP se transformarem, que é o processo que está ocorrendo no Everest, em FIC-FDIC. O público segue qualificado, mínimo de R$100, é super acessível, o cliente tem que comprovar que ele é investidor qualificado e tudo mais, mas eu digo, a boleta para ele entrar no fundo são R$100, então é algo muito pulverizado. E ele é isento de come-cotas. Se nós mantivermos o fundo alocado, o FIC-FDIC, em 67%, no mínimo, sempre alocado em cotas de FDICs, o fundo é isento de come-cotas. Então a gente entra nessa classe aí dos isentos de come-cotas, né? Sim. E eu só acho que uma pergunta que você deve ter recebido assim, eu não sei nem se a palavra certa é essa, mas a galera costuma fazer aquela sensibilidade de grosapar, né? Você tem, assim, vamos até pegar no exemplo de um fundo da Everest mesmo, você consegue a sensibilidade de quanto adicionaria de retorno, de prêmio ao longo do tempo? Olha, pelo come-cotas, eu assim, tomar cuidado, porque a gente é sensível, tá aqui, né? É sensível e dá um número, assim, algo aqui, né? Mas a diferença, de novo, é muito grande do come-cotas. Se grosapar nessa linha é muita coisa. E mesmo antes dessa questão do come-cotas, a gente já existe essa comparação, porque a gente pega muitas isentas aí, muitas letras, CRIs, CRAS, LC, LCA, só que são prazos muito longos, né? E são emissões concentradas e prazos longos, sem demérito, de novo, grandes empresas, grandes projetos e tudo. Mas são prazos muito longos e já grosapado, né? Quer dizer, já com essa conta para cima, né? Com a isenção dos títulos, eles rodam igual aos nossos fundos. Só que os nossos fundos, por exemplo, o Everest High Yield é um fundo nosso de cota sênior e mezanino, é um pool de cotas, é um mix de tudo que a gente faz.
com lastro muito forte em consignado, que é uma operação, enfim, consignado federal, ela é ultra conservadora, ultra previsível, mas você tem o mesmo resultado equivalente a esses ativos já grosapados. E, de novo, né, qual que é o apelo aí? É um ativo, é uma carteira muito pulverizada em crédito. Eu já dei alguns números para vocês aí de número de sacados, etc. Sim. Nosso ticket médio por boleto, por fatura descontada é algo como R$2.500. A gente tem uma carteira de 10 mil servidores federais. Nós temos 15 mil CPFs para saque aniversário FGTS, antecipação. Então, assim, é um crédito ultra pulverizado e com prazo de 90 dias para resgate contra emissões de 3, 4 anos, que você grosapando vai dar muito perto do que andam os nossos fundos, né? Boa. Então, não sei se eu respondi a tua pergunta, mas basicamente é isso. A gente, agora, com esse plus aí de grosapar o come cotas, aí vai ter um apelo maior ainda. Boa. Tá? Você sabe que o João tá aqui nos bastidores. Ele me explicou um ponto lá, mas eu queria reforçar. Vocês têm, vamos pegar aqui, 2 fundos mas com liquidez diferente para o investidor aqui, pra gente. Eu sou investidor, abri lá e tem um que é mais líquido, eu digo assim, tem uma liquidez mais rápida e uma liquidez um pouco maior, né, de um outro fundo. Daí o João falou assim para mim, olha para o que tem a liquidez um pouco maior, porque a rentabilidade ela é muito mais do que compensa. Então, explica isso aqui para a gente, que é algo que acho que é relativamente simples, mas o quão essa... E a mudança, assim, não é nada radical, aqui não estou falando de uma liquidez o quão isso essa liquidez, ela compensa realmente no retorno para o cotista. Né? Sim. Bom, vamos lá. Excelente pergunta. Nós temos 2 fundos que seriam os flags aí da gestora. É um D90 de cotas sêniores e mezanino. Tá. E o D30 também, basicamente, assim, 90%, 95% de sênior. Às vezes tem um pouco de mezanino, hoje em dia quase não tem mais. D30 para o investidor, né? Tá. Qual que é a diferença do D90 para o D30? O D90, a gente consegue pegar operações um pouquinho mais longas compram cotas dos nossos FDICs, né? Como eu já comentei. Só que o D90 eu consigo comprar algumas cotas que, por exemplo, o D30 não consegue, porque eu tenho que casar o prazo do ativo com o prazo de resgate para sempre dar liquidez para o investidor. Então, o D30 ele tem uma certa restrição, tem operações que acabam não entrando, né? Ele fica mais na operação monocedente, fornecedores, fatura duplicata, ao passo que o D90 eu consigo fazer um consignado, eu consigo fazer algo um pouquinho mais sempre combinando, né? Fazendo análise de passivo, análise de duration da carteira, etc. Então eu consigo dar um pouco mais de rentabilidade para o investidor. Tá. Mas de qualquer forma, né, é o trade-off, né? Quer dizer, aqui você tem um pouco mais liquidez, um pouquinho menos de retorno, aqui você tem um retorno mais satisfatório e um pouquinho menos de liquidez. Acho que os dois atendem muito bem o mercado. E esses dois estão sendo transformados nesse momento em FIC-FDIC, então não terão mais o come cotas. Isso a gente fala com muito então muito já passa o spoiler aqui pra gente, assim, ou seja, quem já é cotista normal, transformou, já está isento do come cotas. Tá isento, e a partir, você tem uma data, assim, para quem está assistindo? Olha, eu imagino que... Aí tem que cobrar o João. 3 semanas, um mês, vamos cobrar o João da mudança. E acho que 3 semanas, um mês já tá alterado, e é uma mudança muito positiva, né? Quer dizer, a política é a mesma, nada muda, um FIC-FDIC, são FIC-FDICs cota única, ele vai funcionar o mandato exatamente como funciona hoje, mesmo tipo de crédito, mesmas cotas, mesma tese, a gestora com o mesmo processo de crédito, porém, sem o come cotas. Tá bom. Excelente. Então esse é o grande apelo. O Everest High Yield e o Everest Cash, eles vão se transformar em Everest 90 FIC-FDIC, e depois o João vai passar para vocês. E o outro vai se tornar Everest 30 dias, né? FIC-FDIC. Boa. Então vai ter essa novidade aí. E o que não pode faltar também é os retornos, né? Eu sei que a gente precisa deixar claro sempre, né? Os disclaimer que retorno passado não é promessa de retorno futuro. Mas primeiro, qual que é o segredo, né, de vocês conquistarem assim um retorno tão bom, tão forte e tão consistente, né? Para quem quiser, depois tem o site, né, que a gente já vou deixar aqui para vocês, everestasset.com.br. Depois a gente reforça no final. Mas qual que é o segredo aí? E lógico, a gente não está fazendo guides aqui, nem projeção, nem promessa de entrega. Mas a ideia é assim,
dá para continuar com essa magnitude de entrega? Então, muito excelente pergunta. O crédito, ele por si só, se você souber equilibrar, balancear muito bem o nível de risco das empresas, ou pessoa física, prazo e tipo de operação, você tem um retorno satisfatório. O grande segredo aí eu volto para a filosofia da gestora, né? Tá. Quer dizer, nós poderíamos pensar, poxa, nós sócios também estamos na sênior, mas estamos na sub, né? Vamos dar mais retorno para a sub, então vamos pagar menos na sênior, porque a sênior é o CDB, de novo, né? Quer dizer, se eu pagar um pouco menos, eu vou dar mais retorno para a sub. Mas aí, de novo, volta para a filosofia estrutural da asset. O que a gente acredita? Toda a cadeia, né, de investidores e etc. tem que ser muito bem equilibrada. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente no setup, a gente pré-estabelece, né, obviamente com as matrizes de risco, tudo mais, olhando o cenário de juros, macro, micro, etc. Mas dentro do que é razoável, está dentro dos critérios de risco, a gente tenta beneficiar de uma forma assim, vou falar o máximo, né, que é uma palavra muito forte, mas da melhor forma os investidores das cotas sêniores, que é onde estão as cotas para os investidores, né? Então o que eu quero dizer com isso? Ao invés de pagar um CDI mais 3, mais 2 numa cota sênior, a gente prefere pagar um CDI mais 5, que já após taxas vai dar um CDI mais 4 para o investidor. Por quê? Se eu não tivesse alinhamento, a nossa ideia ela é muito de longo prazo, entendeu? A gente está na economia real. De novo, a gente não está em tela comprando e vendendo. Sim. Então, a gente acredita que tanto o alinhamento nos critérios de originação, análise de risco, gestão day by day, quanto nos critérios de ter um público que, primeiro, entende o que a gente faz, e segundo, bem remunerado, é muito importante. Então, qual que é o segredo, né? A gente tem um bom processo de crédito, ter um bom excess spread, né? Quer dizer, um excesso de spread bom diante do risco e pós cota subordinada, e repassar isso, grande parte disso para os cotistas. Então, nossa filosofia sempre foi essa, não é otimizar ao máximo, não, CDI mais 2 para subordinado andar mais, não, é todo mundo ganhar bem, porque com isso a gente cria um ambiente de longo prazo. A gente não quer ser operado pelo mercado, agora eu vou pôr um pouquinho na Everest, não, agora eu vou pôr um pouquinho em outra gestora, numa isenta, vou operar um pouco de bolsa. A gente quer ser uma caixinha, né, no asset allocation de todo mundo. Falar, pô, esses caras têm um bom processo de crédito, são sérios, têm histórico, etc. E tem um retorno satisfatório, interessante diante do prazo de resgate, etc, etc. Então esse que é o segredo, né? Quer dizer, é repassar para todos a rentabilidade, é distribuir de forma justa, fair. Boa. É isso. Para a gente também não deixar de falar assim, como é que você vê o contexto macro, né? Assim, a gente vê o saque todos os dias de fundos de ações, acho que, né? Até hoje saiu uma pesquisa do JP Morgan falando que o investidor americano está cada vez diminuindo mais a sua vontade de aumentar a sua alocação em ações. Aqui no Brasil já tem uns 2 anos, né? E a gente consegue ver também esse movimento em multimercados, né, tradicionais. Mas para vocês, para a Everest, para o segmento de vocês, como é que você vê esse ambiente, né? Eu acho que todo mundo está correndo um pouco mais para previsibilidade, para aumentar renda fixa, enfim. Como é que você vê esse ambiente macro, né? E também para a Everest, assim, como é que você tem recebido a demanda, ou o João tem recebido a demanda lá no RI, para falar, pô, quero conhecer, deixo... Lógico que tem um movimento, assim, sendo um pouco, talvez, preconceituoso, tem um movimento também que empurra dos próprios fundos, né, exclusivos, né, talvez seja mais um catalisador, né? Mas como é que esse ambiente macro estimula, né, o segmento da Everest e do FDIC especificamente? O que a gente entende do setor macro, do momento, né, do mundo, você pega os Estados Unidos aí com uma grande dificuldade de cortar juros, pega uma Europa que começou um processo, os bancos centrais lá de trás já, enfim, o balanço, de certa forma, muito carregado, né? A gente pega agora um Brasil num governo mais progressista, enfim, sem viés, mas gastando de certa forma, os números já futuros de superávit não, né? Então o fiscal de certa forma tá desbalanceado. Então a gente vê um mundo aí que cresce, mas de repente não cresce tanto e não é possível corte de juro, porque tem um ambiente inflacionário ainda, né? De uma recuperação que foi necessária pelo Covid, etc. E com alguns ainda rabichos, né? Desculpa o termo, lá de trás da crise do mortgage americano.
Então, a gente ainda vê uma economia global, de certa forma, sensível, né? Mas ainda não conseguindo baixar juros na velocidade pela inflação. Como é que isso aí reflete para nós? Patamar de juro, né? Nós vivemos um momento único, né? Muito singular na época do Covid, né? Onde o juro foi para 2,75, se eu não me engano, low, pro range lá de 13,14 no high. E isso para nós, esse choque, essa amplitude tão rápida, claro que também mexeu no ano retrasado, um pouco no ano passado, porque as empresas ficam um pouco sem referência. Pô, eu vou descontar quanto a minha... Porque, de novo, a gente só faz desconto de coisas já entregues e performados, ou garantia, ou, enfim, ou alienação fiduciária, a gente não faz nada clean, crédito clean. Então, existe uma negociação diante disso, né? Então, o que refletiu na gestora? Condições de você descontar, taxas de desconto. Mas ao passo que as coisas foram se acomodando, então, o que eu quero dizer com isso? Esteja o juro a 9,8, esteja a 12, a 11, a 10, a gente consegue criar um equilíbrio aí entre taxas de desconto, taxas de empréstimo versus risco, obviamente, e manter o retorno dos fundos. O que é muito sensível são essas grandes amplitudes que ocorrem a cada... Enfim, é difícil quantificar os ciclos, sim, né? Mas de tempos em tempos. Então, hoje, a gente consegue, resumindo, ter um ambiente controlado, tanto para você conceder novos créditos, quanto para você descontar recebíveis já performados, etc. Então, a gente não depende necessariamente do juro tá 9, tá 8, como a bolsa, por exemplo, vai aquecer, vai deixar os valuations mais atrativos, etc. Na verdade, a gente se adapta a esse mundo. De novo, com os bancos, né? A gente se adapta, fica mais criterioso em momentos de volatilidade, para quem vai conceder crédito ou não, ou descontar. Mas, assim, nesse ambiente como a gente está vivendo hoje, a gente se adapta num juro um pouco mais calmo, mesmo que a gente não saiba se, o 9,25 vai ser só ano que vem, vai ter mais 0,25 esse ano, não sabemos. Estou falando de subselic um ponto agora. Claro que a gente torce para ter o país andar da forma mais forte possível, mas sendo pragmático, né, pensando em risco, nos investidores, na gestão de fundos, esteja o juro a 9, 10 ou 11, ou 12, ou 8, a gente se adapta. Não existe um número mágico. Sim. É só não ter essas grandes flutuações. E como nossas carteiras são muito longas, é importante falar isso também. Não é que a gente sofre... A carteira, uma vez ela feita, né, quer dizer, o empréstimo consignado feito, é um prazo de 8 anos, com a duração, prazo médio de 4, né, a duration. Sim. Então, assim, não é que a gente vai sofrer na veia ali, putz, o juro caiu muito rápido, digo, de 10 para 9, não vai mudar muito a nossa vida. Tá? Então, em linhas gerais, eu não diria descorrelacionado, porque é uma palavra um pouco sensível, mas a gente se adapta de uma forma um pouco mais tranquila do que os FIAs, os FINs e afins. Até acho que um ponto que acho que a gente explorou pouco, diferentemente de um FIN, como é que vocês estão expostos ao risco ali de mercado? Por exemplo, IPCA, pré, como é que funciona isso, né? Por exemplo, legal, chegar um dia lá e a cota falar, opa, mas o que aconteceu com a cota aqui? Que é uma realidade relativamente normal para um FIN, né? Então, aí seria mais na nossa cota subordinada, né? Que são fundos que a gente carrega com as cotas subordinadas. Mas, assim, basicamente, nosso risco de indexar uma cota de inflação, a gente, quando predetermina uma cota sênior, a mezanino, a gente faz ela ou a CDI+, ou inflação mais, ou uma cota pré, por exemplo. Então, voltando à inflação. Pode ter algum momento que a gente pegue e o momento de mercado seja propício, vamos colocar essa cota IPCA mais 3, IPCA mais 4. Né? Então, ela vai render o IPCA do período mais 3%, mais 4%, que é um prêmio de risco para ter atratividade. Mas, assim, aí o que acontece? A gente parte para nossas análises. Temos os comitês semanais, tá? Quase que diários, os de alocação, de risco, de caixa, de mercado, de cenário, enfim, por aí vai, de crédito, obviamente, mas a gente sempre faz uma matriz vendo os intervalos onde a gente vai, e de novo, sempre sendo de forma muito conservadora. Então, você falar o que vai, sendo bem sincero, tá? Vou parecer vendedor agora, hein? Mas assim, o juro teria que ir para 18, a inflação teria que ir para 25. E muito rápido. E muito rápido. E como a gente tem esse controle junto com os investidores, né, dessas cotas e tudo mais, a gente consegue ajustar tanto a taxa no ativo, quanto chegar a chamar uma conversa com os investidores. Pessoal, vamos mudar esse indexador para não ficar, para sair muito dos parâmetros, etc.
Então é algo que a gente consegue navegar com uma certa tranquilidade. Não tem nada que vá... não existe algum trigger ou alguma variável que vá mudar nosso rumo, entendeu? Você vai se ajustando. Então a gente tem cota pré, tem cota CDI+, tem cota IPCA+, inflação mais. Então, ao passo que isso aí vai, de alguma forma, se desequilibrando, a gente vai reequilibrando. Boa. Tá. Pô, excelente, Beto. Muito obrigado. Aqui passa rápido o tempo. Deixa os seus contatos, ou do João, ou do time de RI, ou o site, né? Estou olhando aqui, everestasset.com.br. Além dos contatos aí, LinkedIn, enfim, redes sociais aí. Claro. Como encontrar vocês. Bom, agradeço a todos. Deixar o nosso site, everestasset.com.br. Podem sempre mandar e-mail para o João. jporto@everestasset.com.br, tem o meu também, roberto@everestasset.com.br. Estamos sempre à disposição para recebê-los, enfim, e-mail, LinkedIn, WhatsApp, o que vocês quiserem. Muito bom. E é isso. E para terminar aqui, o Everest, quem trouxe a ideia do Everest? Qual foi a... Olha, eu vou te contar. Foram tantos nomes que uma hora a gente pensou em horizonte, em montanha, o desafio, quer dizer, um processo, né, de um levando o outro junto, a disciplina. Então foi isso que... Eu gosto muito de esporte, eu não sou escalador. Não tem nenhum no time. Não, por acaso o marido da minha sogra, ele é escalador. Mas foi assim que foi surgindo. Aí pensei, Everest, pensamos e veio. Boa. Excelente. Pô, Beto, muito obrigado. Obrigado aqui, João, também, prazer. Que tá nos bastidores. Vamos acompanhar as próximas novidades aí, a gente vai tá em cima. Muito obrigado, Roberto Correia de Souza Filho, sócio gestor da Everest Asset. Lembra sempre de acessar o site oficial everestasset.com.br para conhecer todas as informações de forma oficial. E a gente se vê aqui na semana que vem aqui no nosso SoraCast. Até mais. Tchau.